Bom, chegamos a mais um Momento Saúde no programa Fora da Caixa, aqui na Exclusiva FM. Boa noite, doutora Thaís, suas considerações iniciais. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos do programa. Hoje nós vamos tratar do assunto tabagismo. Tabagismo é o hábito de fumar cigarros ou produtos com tabaco que causa dependência física e psicológica pela presença da nicotina. Essa dependência obriga os fumantes a inalarem durante o fumo mais de 4.720 substâncias tóxicas, além de 43 substâncias cancerígenas. A nicotina atinge o cérebro entre 7 a 19 segundos, é muito rápido, e libera várias substâncias responsáveis pela sensação de prazer. Com o fumo contínuo, o cérebro se adapta e então precisa consumir cada vez mais cigarros para manter o mesmo nível de satisfação que tinha no início. O tabagismo é causa de aproximadamente 50 doenças, muitas delas fatais, como câncer, doenças do coração e doenças pulmonares respiratórias. Os fumantes, comparados aos não fumantes, têm um risco 10 vezes maior de ter câncer de pulmão, 5 vezes maior de sofrer infarto, 5 vezes maior de bronquite e enfisema pulmonar, 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral. Mulheres que fumam e tomam anticoncepcional têm 10 vezes mais risco de ter derrame e infarto. O tabagismo é responsável por 200 mil mortes todos os anos no Brasil. Mas você pode argumentar, né? Muitas pessoas fumam e não adoecem, outras não fumam e adoecem. O importante é entender o que é se expor a riscos. Por exemplo, se você atravessar uma rua movimentada de olhos fechados, poderá chegar ao outro lado sem se machucar. Mas seu risco de ser atropelado é bem maior do que se você atravessar de olhos abertos na faixa de pedestres. Da mesma forma, se você fuma, está se arriscando mais do que aqueles que não fumam. E olha aí a primeira participação de nossos ouvintes. O Diogo de Guarulhos está perguntando sobre cigarros eletrônicos. O que seria isso, doutora Thaís? Esclareça para os nossos ouvintes, especialmente para o Diogo. O cigarro eletrônico é um aparelho eletrônico desenvolvido com o objetivo de simular o cigarro e o ato de fumar. Esse cigarro, ao contrário do que muitos pensam, é pior que o cigarro comum. Por quê? Ele é aquecido ao máximo e aspirado profundamente, né? O vapor com nicotina desses cigarros pode produzir formaldeído, que é uma substância que torna ele de 5 a 15 vezes mais cancerígeno que o cigarro comum. E, doutora Thaís, uma dúvida. Quando o não fumante está perto dos fumantes e fica aspirando aquela fumaça, qual mal, consequência, dá uma explicada nisso para os nossos ouvintes. Nós chamamos essas pessoas de fumante passivo. O ar poluído pela fumaça do cigarro tem 3 vezes mais nicotina, gás carbônico e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça tragada pelo fumante. Por conta desse veneno, esses fumantes passivos ocupam o 3º lugar na lista de mortes que se poderiam evitar. E as crianças são as maiores vítimas. Metade das crianças do mundo é fumante passiva. Fumar perto de crianças é prejudicial tanto para a saúde física quanto para a psicológica. Porque, de forma inconsciente, os pais estão informando o filho que fumar é normal, é adequado. E como crianças e adolescentes não têm sistema nervoso totalmente desenvolvido, a defesa contra os componentes do cigarro é menor, o que os torna dependentes mais depressa. O fumo passivo é a maior causa de doenças respiratórias nas crianças. Os bebês de mães fumantes nascem abaixo do peso, têm pulmões menos desenvolvidos, o que torna eles bebês chiadores, que eles têm a respiração rápida e forçada, com mais chance de ter bronquite e com 5 vezes mais chance de morrerem subitamente sem causa aparente, né? A chamada síndrome da morte súbita do bebê. Bem, olha que beleza, chega uma pergunta agora da Cleide de Belém do Pará. Obrigado pela audiência aí. Belo estado aí do Pará, Belém do Pará, obrigado, Cleide. A Cleide está perguntando, então, os fumantes ativos, né, aqueles que fumam efetivamente, quais os tratamentos que estão disponíveis aí? Bom, quem fuma sofre de dependência química e se depara com grandes desconfortos físicos e psicológicos que trazem muito sofrimento e podem ser necessárias várias tentativas até que finalmente consiga abandonar o tabaco. Então, se você quer parar de fumar, eu vou dar aqui umas dicas muito bacanas.
Comece escolhendo uma data para ser o seu primeiro dia sem cigarro. Esse dia não precisa ser um dia de sofrimento. Procure programar outra coisa que goste de fazer para se distrair e relaxar. Você pode escolher 2 formas para parar de fumar. A parada imediata, que deve ser sempre a melhor opção. Então você deixa de fumar de uma só vez, parando totalmente de uma hora para outra. Ou você pode optar pela parada gradual, em que vai parando aos poucos de fumar, reduzindo o número de cigarros e, o mais importante, adiando a hora em que começa a fumar o primeiro cigarro do dia. Se escolher essa opção, ela não deve gastar mais do que 2 semanas nesse processo. Então, no período inicial, é melhor evitar certas situações até que você se sinta fortalecido para lidar com elas. Portanto, evite lugares com muitos fumantes. Procure iniciar caminhadas. Se não gosta, procure algum exercício ou esporte que lhe agrade. O importante é movimentar-se, cuidando do corpo e da mente. Ao parar de fumar, você pode se sentir ansioso, com dificuldade de concentração, irritado, ter dor de cabeça e sentir aquela vontade intensa de fumar. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Uns sentem mais desconforto, outros não sentem nada. Mas não desanime, tudo isso vai desaparecer em, no máximo, 2 semanas. Se sentir muita vontade de fumar, para ajudar, você poderá chupar gelo, escovar os dentes, beber água gelada ou comer alguma fruta. Mantenha as mãos ocupadas com um elástico, rabisque alguma coisa ou manuseie objetos pequenos. Não fique parado. Converse com um amigo, faça algo diferente, distraia a sua atenção. Saiba que a chamada fissura, que é aquela grande vontade em fumar, não dura mais que 5 minutos. Então, aguente firme. Bem, agora o ouvinte Joselito de Taubaté pergunta sobre aqueles fumantes que pararam, mas que tiveram uma recaída. Como eles podem superar novamente essa questão? Alguns ex-fumantes acabam voltando a fumar por estarem se sentindo tão bem que acham que podem fumar apenas um cigarro ou acender o cigarro de um amigo. Mas mesmo uma só tragada pode levar você a uma recaída sim. Portanto, todo cuidado é pouco. Recompense sempre seu esforço. Então, todos os dias, guarda aquele dinheiro que você ia gastar comprando cigarro e conte ele no final da semana. Pega esse dinheiro que economizou e compre um presente para você ou para alguém que gosta, ou então saia para fazer um programa diferente. Se você não conseguir se segurar e fumar, não desanime. A recaída não é um fracasso. Comece tudo novamente e procure ficar mais atento ao que fez você voltar a fumar. Dê a si mesmo quantas chances foram necessárias até você conseguir. Agora a Cida tem aquela preocupação que toda mulher tem, né? Se ao parar de fumar realmente engorda. Essa é uma preocupação que toda mulher tem, né? Doutora Thaís, isso é real? É verdadeira essa questão? Sim, é verdade. Tem que ficar de olho na alimentação. Porque a fome pode aumentar. Não se assuste, tá? É normal um ganho de peso até 2 quilos quando a pessoa para de fumar. Por quê? Porque o paladar melhora, o metabolismo se normaliza. Então isso realmente dá um pouco mais de vontade de comer. Então mantenha uma alimentação saudável e fique atenta a tudo isso. Agora uma pergunta nossa do programa quais são os benefícios para a saúde para aquela pessoa que para de fumar? Bom, são muitos e é impressionante. Após só 20 minutos de parar de fumar, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas sem fumar, não tem mais nicotina circulando no seu sangue. Depois de 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Depois de 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Depois de 2 dias sem cigarro, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. Depois de 3 semanas, você vai notar que sua respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Depois de 1 ano sem fumar, o risco de morte por infarto já foi reduzido pela metade, e depois de 5 a 10 anos, o risco de ter um infarto é igual ao das pessoas que nunca fumaram. Bom, ouvintes, por tudo que a doutora Thaís falou, só se for burro para não parar de fumar. Como eu tenho dito aqui, né, de forma muito sutil, pega essas dicas de saúde para você melhorar o seu dia a dia, né, estender a sua expectativa de vida, enfim. Doutora Thaís, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite, suas considerações finais para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Se você não consegue parar de fumar sozinho, procura um tratamento especializado. Para mais informações, consulta a Unidade Básica de Saúde, o postinho próximo da sua casa, para saber sobre o Programa Nacional
Nacional de Controle do Tabagismo. É um programa do SUS que conta com vários profissionais, entre eles médicos, psicólogos, que avaliam a necessidade de entrar com medicamentos que são disponíveis gratuitamente na rede e auxiliam a parar de fumar, além deles ensinarem sobre essas mudanças de hábito. Muitas vezes essa decisão é adiada, para evitar o desconforto de ficar sem o cigarro. Outras por acreditar que é possível parar a qualquer momento. Podem ainda buscar um momento ideal ou esperar que a certeza de querer parar de fumar apareça. Que tal pensar um pouquinho sobre essa decisão? Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Espero ter acrescentado alguma coisa a vocês. E boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos do programa Fora da Caixa. Mais uma vez, muito obrigada.